Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fincchi, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre o sistema de capitalização simples, continuação do vídeo anterior no qual eu falei sobre os conceitos básicos da matemática financeira e agora avançando um pouquinho mais, vou falar sobre este sistema de capitalização, ok? Bom, o sistema de capitalização simples, ou também conhecido como juros simples, é um sistema no qual a incidência dos juros sempre ocorrerá sobre o capital inicial. Então é um sistema de capitalização pouquíssimo utilizado aqui no Brasil, mas muito importante para quem está começando com seus estudos sobre matemática financeira, justamente porque é aqui que você vai dar os primeiros passos em conhecer as fórmulas matemáticas, a identificação dos componentes das fórmulas e a conversão de taxa e tempo, análise antes do preenchimento na fórmula e tudo mais. Então, por isso que é muito importante você começar aprendendo com juros simples, apesar de não ser muito utilizado aqui no nosso país, para depois avançar no aprendizado sobre juros compostos, ok? Bom, então a fórmula amplamente utilizada é a de J igual a C vezes I vezes N, ou dependendo da nomenclatura utilizada pelo autor, algumas letras podem ser diferentes, conforme eu já mencionei no vídeo anterior sobre os conceitos básicos essenciais de matemática financeira. Vou deixar o card aqui em cima caso você não tenha assistido. E onde J vai ser igual ao valor dos juros, valor monetário dos juros, C de capital inicial, valor inicial da operação, I de taxa, que vem do inglês de interest, e N de prazo ou tempo da operação financeira. Também existe a fórmula para calcular o montante, que é M igual a C, que multiplica, abre parênteses, 1 mais I vezes N, onde o M vai representar o montante, o C o capital, o I a taxa e o N prazo ou tempo. Então, basicamente, dentro da matemática financeira, você tem essas duas fórmulas. Com qualquer uma dessas duas fórmulas, dependendo das informações que você tem em mão, que você vai ter que selecionar, utilizar a fórmula dos juros ou a fórmula do montante, você consegue calcular qualquer outro componente da fórmula. Você consegue calcular o capital, você consegue calcular a taxa e o tempo. Eu, particularmente, não sou adepto de ficar passando fórmulas para cada um. Ah, se você for calcular a taxa, você usa a fórmula tal. Se você for calcular o montante, fórmula tal. Se você for calcular o tempo, fórmula tal. Existem fórmulas, específicas, mas eu acho que isso confunde muito quem está começando. Então é mais fácil simplificar, porque através dessas duas fórmulas, após você preencher com os dados que você tem em mãos, vai cair numa equação de primeiro grau e você consegue resolver e descobrir a incógnita que ficou pendente na fórmula, ok? Bom, então a simplicidade do sistema de capitalização simples permite compreender facilmente como as contas são aplicadas, bastando com que você apenas se atente a identificar os componentes que entrarão no cálculo, como por exemplo o montante, o capital, a taxa ou o prazo. Assim, a resolução da fórmula após substituída por números se tornará uma equação de primeiro grau, no qual só tem uma incógnita que você é aquela que provavelmente é aquela que você está procurando, que você quer calcular, que você quer descobrir. Então, pegando um exemplo aqui, utilizando a fórmula dos juros, eu tenho aqui J igual a 1.000 vezes 0,05 vezes 6, igual ao valor de juros de R$300. Então, perceba que nesse exemplo foi calculado o valor dos juros para um capital de R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês durante o prazo de 6 meses. Então, é importante que quando você utiliza a fórmula aqui, você sempre se atente a conversão da taxa em decimal. Quando você está utilizando fórmulas, você tem que colocar a taxa aqui em decimal. Se ela está em percentual, você coloca em decimal. Claro, algumas calculadoras modernas, como calculadoras de celulares, você até consegue digitar 1.000 vezes 5% vezes 6 que ela consegue calcular. Mas algumas calculadoras mais antigas não faz a conta, não existe a opção de você digitar 5%, então você tem que digitar 0,05. Então toma cuidado com a calculadora que você está utilizando para este pequeno detalhe, mas que é muito importante. Então, em matemática financeira, independente do sistema de capitalização que está sendo utilizado, é sempre importante analisar
antes de calcular qualquer incógnita, o tempo da taxa e o tempo da operação. Isto porque ambos têm de estar no mesmo tempo. Então, essa é a regra essencial de matemática financeira, seja para juros simples ou para juros compostos. Você sempre tem que analisar se o tempo da taxa está de acordo com o tempo da operação no momento que você for substituir na fórmula, porque se não estiver, você precisa fazer a conversão, que é o assunto que eu vou mostrar aqui de exemplo para vocês. Então, no exemplo anterior, a taxa era de 5% ao mês e o prazo da operação era de 6 meses, ou seja, ambos estavam casados, não foi necessário fazer nenhum tipo de conversão. Agora, quando isto não ocorrer, é necessário que se faça a conversão da taxa para o tempo da operação antes de aplicar na fórmula, ou, se preferir, você pode fazer a conversão dentro da própria fórmula em algumas situações, naquelas situações que você vai calcular o montante, o capital, ok. Só não vai funcionar lá em juros compostos quando você tem que calcular, por exemplo, o valor de parcelas, ou quando você estiver utilizando uma calculadora financeira, obrigatoriamente você vai ter que converter a taxa antes de colocar lá na função I, que é a tecla que você utiliza para alimentar a taxa que vai entrar na continha. Então, você obrigatoriamente tem que fazer a conversão. Sugestão minha, sempre faça a conversão antes de colocar na fórmula. Então, essa conversão de taxas em juros simples, ela tem um nome, é chamado de taxa proporcional, que nada mais é do que uma conversão de uma taxa que está em um determinado tempo para outro tempo representando a mesma coisa. Então, o nome taxa proporcional é referente a juros simples. Lá em juros compostos, que eu ainda vou soltar um vídeo, o nome é diferente, é taxa equivalente. Tá? Então, guarde esse nome, taxa proporcional, faz parte, tem relação apenas com juros simples. Então, eu tenho um exemplo aqui, 12% ao ano convertendo para uma taxa ao mês, basta você fazer uma divisão. Então, você tem uma taxa ao ano, você quer converter para mês, um ano tem 12 meses, basta dividir por 12, então 12% ao ano vai ser 1% ao mês. A taxa proporcional é 1% ao mês. Outro exemplo, 25% ao trimestre. Convertendo essa taxa para ano, então um trimestre são 3 meses, um ano tem 4 trimestres. Então 25% vezes 4 vai dar 100% ao ano. E 24% ao semestre, convertendo para uma taxa ao trimestre, então um semestre tem 2 trimestres. Então 24% dividido por 2 é igual a 12% ao trimestre. Então, perceba que para calcular a taxa proporcional basta fazer apenas uma divisão ou uma multiplicação. Quando se quer converter de uma base de tempo menor para uma maior, basta multiplicar. Então, eu tenho uma taxa ao mês, quero converter ao ano, ao trimestre, ao semestre, que é uma base de tempo maior, ou seja, eu tenho uma base de tempo menor, mês. Uma base de tempo maior é qualquer coisa maior do que um mês. Então, basta você multiplicar. E quando se quer converter uma taxa de base de tempo maior para uma menor, basta dividir. Tenho uma taxa ao ano, quero converter ao mês, eu vou dividir. Tenho uma taxa ao semestre, quero converter para bimestre, vou fazer uma divisão, ok? Basta se atentar, tem que tomar cuidado, o que o pessoal acaba se confundindo muito é na hora de fazer a conta. Então, eu tenho uma taxa semestral, eu quero transformá-la em uma taxa bimestral. Quantos bimestres tem um semestre? Bom, bimestres são 2 meses, um semestre são 6, então eu tenho 3 bimestres para ser um semestre. Então, eu vou pegar a taxa semestral e dividir por 3. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Parece que é um pouco confuso no começo, mas é só se atentar ao tempo que você tem da taxa e ao tempo que você quer para escolher certinho o número e fazer a conversão dividindo ou multiplicando. Então, partindo de uma única fórmula, é possível calcular qualquer componente dela desde que você tenha os outros componentes. Ou seja, você pode resolver a equação apenas substituindo os valores e deverá ficar sobrando um componente que irá ser calculado, que pode ser tanto montante, tanto capital, tanto prazo, tanto a taxa. Já falei isso aqui agora há pouco. Então, por isso que eu não gosto de passar uma
uma fórmula para montante, uma para capital, uma para juros, uma para tempo, outra para taxa. Eu acho que fica muitas fórmulas. Você utilizando apenas essas duas que eu mostrei aqui, você consegue calcular qualquer componente da fórmula. Então, um exemplo aqui para você entender um pouquinho melhor e começar a se familiarizar com a identificação dos componentes da fórmula na hora da substituição, eu tenho esse enunciado aqui, ó. Uma operação financeira com valor de R$10.000 foi aplicada durante 15 meses a uma taxa de 6% ao ano. Qual o valor acumulado neste período? Então, vamos começar aqui identificando os componentes que irão para a fórmula. Primeiro aqui o R$10.000. O que é isso aqui? É o capital, né? É o início da operação. Uma operação financeira com valor de R$10.000. Capital inicial, R$10.000. Foi aplicada durante 15 meses. Bom, 15 meses é o tempo da operação, então é o N. Importante identificar o tempo, né, ao que se refere. 15 o quê? Meses, anos, dias? Não, 15 meses. Tenho aqui o valor da taxa também, que é de 6% ao ano. Então já perceba que o tempo da taxa é 1 ano e o tempo da operação é outro, 15 meses. Então aqui já vai rolar uma conversão. E a pergunta é, qual o valor acumulado neste período? Ora, se eu quero saber o valor acumulado, eu quero saber o valor total, né? Ou seja, juros mais o capital. Eu quero saber o valor do montante. Então, eu preciso utilizar, para resolver este enunciado aqui, obrigatoriamente a fórmula do montante. Por quê? Porque eu não posso utilizar a fórmula dos juros. Até poderia utilizar a fórmula dos juros, já que eu tenho capital, tempo e taxa. Mas depois eu vou ter que fazer mais uma sominha, né? Pegar o valor dos juros e somar com o capital. Daria na mesma. Mas, né, já que eu tenho a fórmula do montante, posso utilizar a fórmula do montante aqui diretamente, que é bem mais fácil. Então, atente-se aqui ao tempo da taxa e ao tempo do ano, que é a conversão que eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, a taxa de 6% ao ano, vou transformá-la aqui em decimal, 0,06. Então, eu quero converter essa taxa para mês, que é o tempo da operação. Então, 0,06 dividido por 12 vai dar 0,005 ou 0,5% ao mês, convertendo em percentual. Vou utilizar aqui a fórmula do montante, substituindo na fórmula, eu tenho aqui 10.000 de capital, 1 mais a taxa 0,005 e o tempo, que são 15 meses. Então, note que aqui, né, eu tenho 15 meses, né? Aqui, 15 meses e a taxa ao mês, né? Então, isso é importante sempre você verificar, tomar cuidado no preenchimento da fórmula para não ter problema. Então, 0,005 vezes 15 vai dar 0,075. 1 mais vai dar 1,075. 10.000 vezes 1,075 vai dar 10.750. Então, aqui eu fiz a conversão da taxa fora da fórmula e depois coloquei já a taxa convertida. Você pode fazer isto diretamente na fórmula, né? Então, eu vou pegar aqui o 10.000, 1 mais 0,06 dividido por 12 vezes 15. Então, só se lembre em resolver por ordem matemática as operações. Lembre-se que multiplicação e divisão devem ser resolvidas primeiro, depois a adição, né? Então, sempre resolva nesta ordem, né? Se você for fazer um ranking, né, de qual operação vem primeiro, então radiciação, exponenciação em primeiro lugar, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração, tá? Então tem que sempre obedecer à ordem da resolução das operações matemáticas, né? Então isso é uma regra matemática, não tem nada a ver com matemática financeira em si, né? Mas você tem que obedecê-las, tá? Então, vai cair no mesmo valor, 1 mais 0,075, montante 10.750. Bom, então nesse vídeo aqui eu queria só apresentar esses conceitos, né, principalmente o conceito de juros simples, fazer uma introdução aqui de como você identifica esses componentes e depois eu vou soltar outro vídeo, né, na verdade, com vários exercícios resolvendo cada um deles com uma complexidade maior para você ir se familiarizando com a matemática financeira para poder evoluir cada vez mais o seu conhecimento, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar. Convido vocês a visitarem o meu site finki.com.br e eu desejo
Muito sucesso a todos vocês e aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço a todos.